A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade nos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, né? Nós vamos falar sobre a mordomia do trabalho. A mordomia do trabalho. É do dia 1º de setembro de 2019, terceiro trimestre do ano. Já estamos aí findando o nosso ano de estudo. Mais um trimestre, gente, acaba os nossos estudos deste ano, né? Maravilha, muito bem. É a classe de adultos, tá? A lição de 9, como já falei, vai tratar sobre a mordomia do tempo. Seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, é com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Desde já eu quero aqui pedir desculpas a todos vocês que têm estudado conosco, né? Eu tive um problema aí na semana passada e não pude publicar a nossa lição de número 8, né? Que tratou sobre a mordomia do tempo. Eu preparei toda a lição, ficou toda preparada, mas na hora de publicar, eu tive um problema aí com conexão de internet e aí não foi possível, tá? Eu peço aí desculpas por esta falha. Depois de algum tempo semanalmente publicando a nossa lição, e eu tive esta falha aí na semana passada, não foi possível publicar a lição de número 8, tá bom? Mas eu tenho ela pronta, né? Preparada. Numa oportunidade eu posso publicar para ficar aí arquivada aí nos nossos estudos aí. Quem tiver interesse, uma lição bastante comentada, né? Falando sobre o tempo, como que nós devemos aproveitar o nosso tempo, e não foi possível publicar. Muito bem, vamos adiante. O textuário da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Tá aqui o apóstolo Paulo, ele respondendo aqui os irmãos tessalônicos, né? Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3 e o versículo 10, ele falando aqui sobre a questão do trabalho, né? Ele faz nesta passagem algumas exortações, né? Na verdade, na sua saudação, ele também faz algumas exortações, e ele fala aqui sobre o trabalho, né? E ele comenta mais na frente que ele, para não ser pesado, ele trabalhava dia e noite, para não ser pesado aos irmãos. Tá bom? Então, nós estamos... vamos adiante. A verdade prática nos diz o seguinte: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão, tá? Então, dignifica e enobrece. Então, essa ideia que tem aí no mundo, onde o trabalho é algo que é maçante, isso não é verdade, né? O trabalho, ele é uma bênção de Deus,
Foi Deus que criou o trabalho, né? Deus próprio trabalhou na criação. Então nós vamos estar tratando deste assunto de uma forma bastante prática e objetiva para o nosso entendimento aqui durante a nossa aula. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículo 6 ao 13. Vou estar lendo aqui o primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então o apóstolo Paulo faz aqui não vou ler toda a leitura para ganharmos tempo, mas aqui no versículo 6, ele está fazendo uma advertência, né, aos irmãos tessalônicos, para que apartar-se de irmãos. Ele está falando aqui de todo irmão, né, de pessoas, aqueles que querem andar desordenadamente, os preguiçosos, né, aqueles que não querem trabalhar. E nós encontramos muito isso no nosso meio, pessoas dizendo que vivem pela fé, e na verdade não é pela fé dos outros, porque andam de casa em casa, né, se fazendo de ministros, né, quando na verdade eles estão fazendo pesado aos outros, né. E ele diz, segundo a tradição. Essa tradição aqui não é a tradição que vem no sentido de ser tradicionalista, crente tradicionalista. Não. Essa tradição aqui é o ensino. Essa tradição quer dizer o ensino. Aquilo que de nós recebeu, ou seja, o nosso ensino, aqueles que querem viver desordenadamente, que não observa o ensinamento que recebeu deles, no caso dos apóstolos, então que os irmãos afastassem dessas pessoas, desses irmãos, né? Aqui não está falando de lá de fora, não, está falando de todo irmão. Então isso é dentro da igreja. Existe realmente pessoas que às vezes dentro da igreja e não quer trabalhar, andam desordenadamente. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito destas pessoas, tá bom? Tá bom? Então vamos adiante. Aconselho que você faça a leitura de todo o texto, né? Toda a leitura bíblica. Se não ainda aconteceu, faça agora, dá uma pausa no seu vídeo e você vai poder entender aqui o que ele falou lá no versículo de número 10, quando ele fala que quem não quer trabalhar, que também não coma. É exatamente esse processo aqui que ele está falando do versículo 6, para que as pessoas que querem viver desordenadamente, então não merece ou não deve ser recebido no seio da igreja como irmão. Então pede para que os irmãos, né, os irmãos em Cristo, afaste destas pessoas. Tenha cuidado, afaste das pessoas, porque as pessoas só querem tirar proveito, né? Na verdade, tirar proveito. Não querem trabalhar, querem tirar proveito. Muito bem, vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos mostrar o trabalho de Deus na Bíblia, né? Correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. Então nós vamos mostrar aqui perante a Bíblia com relação ao trabalho o que fala, né? O que é isso. E vamos elencar, ou seja, organizar os princípios cristãos para o trabalho. Nós vamos colocar de uma maneira organizada, né? Mostrar esse processo entre os princípios do cristão e o trabalho. Muito bem. O comentarista, no comentário do professor, apenas para o nosso entendimento,
diz assim: o trabalho é uma vocação que aparece no Gênesis, tá? Ele aparece no Gênesis, perpassa por Jesus e se confirma nos apóstolos. Ou seja, então não foi algo que foi inventado, né? Ou você pode ou não. Por quê? Porque desde o Gênesis ele aparece lá, né? Jesus trabalhou e os apóstolos continuaram trabalhando. Isso significa que Deus espera que seus filhos trabalhem, né? Então Deus espera que os filhos deles trabalhem. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, mas da criação e dádiva de Deus. Ou seja, também não é verdade que o trabalho, eu já vi muitas pessoas dizer assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho. Outros dizem assim: se eu pego Adão, porque ele foi a culpa do trabalho. Não, não é verdade. O trabalho, quem inventou foi Deus, então você vai discutir com Deus, porque foi ele que inventou o trabalho, ele próprio trabalhou. Antes de criar o homem, Deus estava trabalhando. Nós vamos estar falando aqui a respeito desse assunto durante a nossa lição. Então, agora, o processo de o trabalho ser pesado, aí é outra coisa, né? É outra situação, tá bom? Mas o trabalho foi criado por Deus para a dignidade do homem, é uma dádiva de Deus, tá bom? Feliz aquele que tem trabalho para levantar todos os dias e ter uma direção para gastar o seu tempo, né? Que nós falamos na aula passada sobre o tempo, embora não publiquei, mas a lição foi preparada, então tratou desse assunto. Então feliz é aquele que tem o seu tempo para gastar, né, o seu trabalho para gastar o seu tempo, tá bom? Vamos adiante. Essa concepção bíblica muda todo o sentido do trabalho em nossa vida. Por isso, ao longo de muito tempo e amparados no ensinamento apostólico de Efésios capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, os cristãos encararam o trabalho como oportunidade de servir a Deus diligentemente. Podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho, tá certo? Então, nós temos que glorificar a Deus com o nosso trabalho, tá bom? Então, feliz aquele que trabalha, porque é bênção de Deus. A introdução da nossa lição vai nos dizer que o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, no capítulo 2 e o versículo 15 do Gênesis, tá? Então Deus não fez você para viver ocioso. Assim vemos como a Bíblia aparece o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Aqui nós temos um slide onde vai mostrar aqui, né, o trabalho de Deus. O trabalho de Deus. Então Deus trabalhou nestas datas, tá bom? Então no primeiro dia Deus fez a luz. Antes de tudo isso aqui, amados, antes de tudo, bom, vamos comentar aqui, depois a gente volta. O segundo dia Deus fez os firmamentos, o firmamento. No terceiro dia Deus fez a terra seca, a separação das águas. Por quê? Porque aqui a terra já existia misturada com águas. Assunto da lição passada, né? Eu trouxe esse assunto, né, e comentei um pouco na lição passada, por isso acabei não publicando, mas tudo bem. No quarto dia, amados, Deus fez os luzeiros, ou seja, o sol, a lua, as estrelas. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18. E aqui, amados, entre o primeiro e o quarto dia, Deus organizou, né, a organização de Deus. Deus organiza, Deus coloca em ordem tudo o que criou. Ele fez uma organização, né, criando
colocando em ordem tudo que criou. No quinto dia ele criou os peixes e as aves, e no sexto dia ele criou os animais e o homem. Então Deus deu vida à criação. No quinto e no sexto dia ele deu vida a tudo que ele criou, inclusive o homem. Ele criou o homem e ele sopra nas narinas, dando fôlego de vida. Ele cria e dá vida. E no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus foi o descanso de Deus. Ou seja, Deus cansa? Não, Deus não cansa. Mas Deus terminou a sua obra, a obra da criação. Aí ele declara, que tudo é bom. E aqui a Bíblia ainda diz que ele abençoou o sétimo dia. Ele abençoou. Tá bom? Então, antes de tudo isso aqui, amados, antes de tudo, o que era? A terra estava informe, ou seja, não tinha forma alguma, era vazia. Você pode ver lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 2, que a terra era coberta de trevas, tá? Antes do primeiro dia, a terra já existia, só que como que ela era? Ela era toda misturada com água. Então nós vemos mais para frente que Deus fez essa separação. No capítulo de número 2, no capítulo 3, se não me falha a memória, Deus faz essa separação da terra com a água. Deus faz essa separação. E aqui também Deus organiza tudo mediante o processo da sua criação. Antes de tudo isso aqui, ele organiza tudo mediante o processo da sua criação, com o poder de sua palavra repetidas vezes. Ele fala sobre, o haja de Deus. Ele diz, haja isso, e isso foi criando. Na medida que ele foi criando, ele foi organizando. Então Deus é um ser organizado e ele organiza tudo que ele criou. Por esse motivo, ele exige que nós sejamos também um ser organizado. Tá bom? Vamos adiante. O trabalho de Deus na Bíblia. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre o trabalho de Deus na criação do universo, o trabalho de Deus na criação do homem. Deus continua a trabalhar. Então, na criação do universo, como que foi o processo? A Bíblia mostra, ou seja, revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias, tá? Vemos naquele slide que passou, nós vemos que Deus cria o universo e tudo na sua revelação em 6 dias. Além do Gênesis, nós vemos em algumas passagens da Bíblia, aqui esta referência de Êxodo capítulo 20, versículo 11, e Neemias capítulo 9, versículo 6, vai falar aí sobre sobre a criação e os tempos, os dias que Deus levou para criar tudo que está criado. Ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, e eles dão esse nome com o nome de Big Bang, que é a grande explosão, e por acaso tudo se organizou no cosmos. Não é verdade. Nós acabamos de ver que Deus é um ser organizado e ele declara a sua criação e depois ele organiza para o homem. Tá bom? Mas a palavra de Deus mostra que, por causa do orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações não a Deus. O Salmos capítulo 10, versículo 4, podemos conferir também em 14:1 e 53:1 de Salmo. Tá bom, amados? Então,
o ímpio, ele não acredita na obra da criação. Então ele tem prazer em fazer todas as outras coisas, investigar, ler, buscar outros entendimentos, mas não cogita no processo da criação de Deus, por causa do seu orgulho. Então, por causa do seu orgulho. Mas nós sabemos, e a Bíblia é a nossa revelação de fé, que tudo foi criado por Deus e tudo vem de Deus. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras diz que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando assim alma vivente, né? A palavra de Deus mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Vamos já comentar isso aqui. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Podemos ver essa referência em Jó capítulo 33, versículo 4. Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na criação do ser humano. Lá no livro do Gênesis mostra lá que o Senhor, Deus, na criação, ele diz: façamos o homem. Quando ele diz façamos, ele não é único. Então ele é o Filho e o Espírito Santo, formando aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele estava presente na criação. Nós temos aqui um slide que está falando exatamente isso aqui, ó. Está falando exatamente esta passagem aqui, ó. Esse aqui, ó. Está falando exatamente isso aqui, nesse slide. Vamos estar vendo aqui, comentar. Então aqui, amados irmãos, nós temos, a Bíblia diz que antes lá do primeiro slide que nós mostramos, Deus, ele cria aqui um jardim no Éden. Aqui está o Éden, né? Esse círculo maior é o Éden. E aqui Deus cria um jardim no Éden. Para quê? Ele cria o jardim no Éden, e no jardim a Bíblia diz que Deus planta este jardim. Deus planta esse jardim, ele coloca no centro, pode ver lá no centro, com a leitura que nós acabamos de ler, ele coloca a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência. Essas duas árvores, Deus dá uma ordem para o homem. Deus dá uma ordem para o homem para que ele não coma desta árvore. Nós já vamos falar sobre isso aqui, né? Não coma desta árvore, não pode comer desta árvore, dessas duas árvores. E aí o homem acaba desobedecendo a Deus. Lá nós vemos que Deus aqui, a Bíblia fala no capítulo de número 2, que Deus aqui, ainda no capítulo 1, né, no Gênesis, mostra que Deus, aqui no Éden, ele cria um rio, né? Do Éden sai um rio com quatro braços, né? Este rio, os braços, o primeiro braço chamado de Pison, o segundo de Gion, o terceiro de Idekel, e o quarto braço de Eufrates. Tá? Para que serve isso? Deus é um ser tão organizado que nós falamos agora há pouco, acabamos de falar, apenas estou explicando aqui nesse slide, que ele, ao criar o homem, ele também dá condição para que o homem vivesse. Ele cria, olha, para que servia? Para regar a terra, para
servia para regar a terra. Para regar a terra. Nós lemos agora há pouco. E ele deu ordem. Aqui no jardim tinha outras árvores que ele podia comer de tudo, e desta não podia. E Deus cria essa condição e coloca o homem aqui. Ele coloca o homem aqui. Para quê? Para guardar e regar a terra. Guardar e regar a terra. Aí o que acontece? Aí o homem, Deus coloca o homem para esse fim. O objetivo era regar a terra e guardar. Capítulo 2, versículo 15 do Gênesis. Aí o que acontece? Aí, quando conhecemos a história que a mulher que Deus criou para o homem, para Adão, para este homem, ela desobedece a Deus e come do fruto da árvore da qual não era para comer, né? E Deus aqui dá a orientação, ele ordena, ele orienta para que não pudesse comer. Ele diz, não coma da árvore que está no centro ou no meio do jardim. Capítulo 2, versículo 9, parte B. E aí, após esse processo, o que acontece? Depois que o homem come, o que vem depois disso? O que vem depois disso, nós sabemos que o homem, ele começa a ter problemas de convivência. Por quê? Porque foi uma desobediência. A Bíblia diz que depois desse processo aqui, dessa desobediência, Deus expulsa o homem do jardim que ele criou. E ele joga para fora do jardim. E ele coloca guardas para guardar o jardim, né? Coloca os seus anjos para guardar o jardim, e não mais o homem estava aqui, né? Por quê? Porque aqui, depois desse processo, agora sim, o homem começa a trabalhar ou sentir o trabalho. Antes ele trabalhava sim, porque ele regava, cuidava do jardim. Então ele trabalhava, mas esse trabalho não era sentido. Esse trabalho não era carmoso, não era pesado. O homem não sentia isso. Por quê? Porque ele não tinha algo que lhe trouxesse o sentido de dor, o sentido do cansaço. Por quê? Porque ele não tinha recebido a sentença, porque ele não tinha pecado. Após o pecado, ele passa a sentir, né, a karma do dia, do tempo. E aí é quando Deus diz que ele agora iria comer, ele precisava suar, ou seja, sofrer para viver, para sobreviver. Enquanto antes ele não sentia isso, né? E aí o problema está aqui, onde muitos dizem que se soubesse quem foi que inventou o trabalho foi inventado por Deus, foi Deus que deu. Embora o homem, né, após aqui, que não era para ele tocar, não toque, não coma, ele comeu, ele desobedeceu, e aí a partir daqui ele começa a sofrer consequências da sua desobediência. Quando nós desobedecemos, nós recebemos as consequências de Deus. Terceiro subtópico, Deus continua a trabalhar. Pois é, ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Deus revela nas Escrituras o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da criação. Então, amados, no Salmo 24, 1, 65, 9 e 10, 104 e 30, Isaías capítulo 64 e versículo 4, diz que ele trabalha para aquele em que nele espera. Então, o nosso Deus, ele trabalhou. Antes de criar o homem, colocar no Éden, Deus trabalhou para dar a nós
uma condição mínima de trabalho. Uma condição mínima. O homem é que acaba destruindo aquilo que Deus criou por causa da sua desobediência. Segundo tópico, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Também 3 subtópicos dividem esse tópico, quando vai falar sobre o homem foi criado para o trabalho antes da queda e o trabalho depois da queda. Aqui nós vamos comentar um pouco sobre aquilo que nós já vimos agora há pouco. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laborial, ou seja, com labor, com labuta, com suor, tá certo? Fizesse parte da sua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar a terra, né? Lavrar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 15. Olha aqui o que nós acabamos de explicar. Isso aqui eu acabei de explicar. Deus criou tudo isso aqui, criou o jardim. Aqui está o Éden, né? E nós já falamos aqui dos rios que Deus criou. Deus deu condição para que o homem vivesse muito bem aqui. E ele coloca o homem no jardim para quê? Para cultivar, guardar e para lavrar a terra, conforme nós falamos. Aí quando ele desobedece, quando ele faz o procedimento da desobediência, aí vem isso aqui, ó. Vem esse aqui, ó. Após a queda, né? As duas primeiras atividades laboriais do homem foram lavrar e guardar a terra. Então, as atividades do homem era isso, lavrar e guardar. Ao lado de Adão, Eva foi primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, tá vendo? O trabalho era agradável, sem desgastes físico e mental, nem doenças e principalmente sem o perigo de morrer. Deus não criou o homem para a morte. Isso tudo veio, o homem começa a sentir a ser desagradável, a ser pesado, depois que ele desobedece, depois da queda. Mas antes era agradável, não era desgastante, o trabalho não era fisicamente pesaroso, não era pesado a sua mente, não. Mas aí o que acontece? O homem desobedeceu. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Não foi um acidente, não. O trabalho foi dado por Deus. Deus foi o próprio que trabalhou para nos dar condição de sobrevivência. E aí, depois da queda, o trabalho depois da queda. Olha, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Primeiro, o medo e a maldição. O que é isso? O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Por quê? Veio a desobediência e o homem começou a sentir, a ter senso, né? A sentir, ter sentimentos, porque até então ele era um ser que ele não percebia essas diferenças, porque ele era puro, né? Deus criou o homem para ser um ser puro e também um ser que não seria alcançado, a morte não o alcançaria, e o homem iria viver muito tempo. Acontece que depois da morte, depois do pecado, ele também ele conhece os tempos, né? Nós falamos na aula passada sobre os tempos. Então Deus dá limites, né? O tempo concede limites. A ecologia foi mudada. Olha aqui o que o homem fez. As condições ambientais foram transtornadas
transtornadas, ou se transformou também, podemos dizer transformadas. Transtornadas, Romanos capítulo 8, versículo 20, esta referência. E em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 7. O que era leve, suave e agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. Está vendo aqui o que nós acabamos de comentar no nosso slide? Pois é. Então, após a queda, o homem passou a sentir o karma do trabalho. Aquela atividade que era agradável passou a ser desagradável, passou a ser desgastante mentalmente, e aí vai. O trabalho tornou-se desgastante. Esse versículo é símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. Com suor, o homem começou com suor do rosto para comer o pão, até que se torne a terra. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A expressão suor do rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Então, amados, resumindo isso aqui, é aquilo que nós já falamos. O homem passou a perceber, sentir dor para trazer o sustento, porque até então isso não era pesaroso, isso era agradável de ser feito. Após a queda, o homem passou a ter esse processo de sentimento. Tá bom? Terceiro tópico: princípio cristão para o trabalho. Temos 5 subtópicos aqui, amados. O homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. O trabalho deve ser diuturno, não ser pesado a ninguém. O preguiçoso não deve comer. A relação de empregados e empregadores. Vamos ver o que é isso. O homem deve trabalhar com seu suor. A ideia do próprio esforço, não há trabalho sem esforço, tá bom? Então, primeiro, já sabemos que não há trabalho sem esforço. E aquele que esforça para fazer isso é aquele que quer fazer o melhor, fazer bem. Então, por esse motivo, há uma necessidade de haver um esforço físico, mental, para fazer bem. Isso é fato. Isso é fato. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir de seu esforço, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então, aqui é o seguinte: o processo do esforço é também bíblico. Por quê? Porque quando você se esforça, você faz do seu trabalho o valor. Você dá o valor para aquilo que você está fazendo. Então, é também um senso de valorizar aquilo que você faz. É um processo disciplinar. Quando você começa a fazer com esforço. É um processo também de disciplina e método diante da vida, porque você começa a ter valor por aquilo que você faz. Tá bom? Vamos adiante. O trabalho deve ser diurno, diuturno, ou seja, ou você trabalha de dia ou trabalha de noite. Também é importante isso. Você tem que ter um turno de trabalho e ter um processo para o descanso, para que o seu corpo tenha essa condição de receber o descanso para dar continuidade à vida, tá bom? Então é isso mais ou menos o que quer explicar aqui esta palavra diuturno. A palavra de Deus revela que o
tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104, 23. Ou noite ou dia. Então, ou noite ou dia. E eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Então, aquele que trabalha, independente do turno, ou que seja de dia ou de noite, ele tem a sua perspectiva de ser, né, de ter a alegria de comer das suas mãos, ou seja, do seu suor, ter aquele prazer de fazer isso, e faz bem para a saúde mental e a sua vida diante dos seus filhos, da sua família, né? Porque quando você leva o alimento para a sua casa como fruto daquilo que você, do seu esforço, é feliz, é maravilhoso isso. Não ser pesado a ninguém. O apóstolo Paulo diz que ele trabalhava até de dia e de noite para que não fosse pesado a ninguém. Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Então, ele não quer de graça. Ele diz que com fadiga trabalho. Ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Então é importante que nós também tenhamos esse senso de trabalhar e não deixar que as coisas venham ser fácil, procurar ser fácil para uns e pesado para outros, né? Não podemos aproveitar da bondade alheia, porque é com suor que alguém levou aquilo. Então precisamos valorizar também o que é do outro. É o assunto que nós comentamos na abertura desta aula sobre o capítulo de número 3 e o versículo 6 da leitura bíblica em classe. Tá bom? Perigo, o preguiçoso não deve comer. Pois é, parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar. E quem tem um padrão de vida como se estivesse, e quer ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Né? Então, o assunto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo de número 10, que é o assunto do nosso texto áureo, do nosso versículo-chave. Nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Provérbio capítulo 6, versículo 6 ao 9, quando ele fala que o homem ir ter com a formiga, um ser tão pequeno, e trabalha, né, um período inteiro para guardar os seus mantimentos para comer no período que ela não pode trabalhar. Tá bom? Quinto subtópico, correlação trabalho e empregado. Nas escrituras, ou seja, nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Manifestar os valores da palavra de Deus. O que é isso? Vamos ver isso aqui. Patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso Senhor, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Então, você, patrão cristão, também precisa ter essa observância, não aproveitando dos seus funcionários, independente dele ser cristão ou não, né? Não trazendo ameaças, mas cuidando conforme manda a lei, né? Não fazendo acepção de pessoas. De repente você tem lá no seu quadro de empregado uma pessoa que é cristã e você quer tratar diferente daquele outro. Não, você tem que tratar todos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas
E como cristão conhecedor da palavra de Deus, você também não deve fazer acepção de pessoas. Você tem que tratar todos, né, zelando pelos direitos dos seus empregados. Tá bom? Então vamos adiante. Empregados cristãos, o mesmo processo aqui. Você, empregado cristão, também tem que ter o cuidado, né, como servo. Você tem que obedecer os vossos senhores, né, segundo a carne, com temor e tremor. Então tem que haver essa reciprocidade, né? Uma coisa é o patrão tratar bem os seus empregados e fazer a sua obrigação, e aí o empregado tem que retribuir, porque ele precisa do emprego e tem que ser obediente aos vossos patrões. Ele tem que não se submeter ao trabalho vil, né, trabalho escravo. O empregado também não deve se submeter a um trabalho quando a pessoa quer aproveitar, né, trabalho escravos, infantil, ou um ofício que às vezes ele não executa ou não foi contratado para aquilo e ele começa a fazer, né, ou vício, ou qualquer coisa do tipo, né, não deve ser submetido a esses trabalhos. Desta forma é considerado escravidão. Tá bom? Vamos adiante. Na conclusão da nossa leitura, nós podemos dizer que nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir de sua palavra. Tá? Então Deus criou o trabalho, fez tudo nos primeiros 6 dias, né? A partir do haja, ele, cada vez que ele esta palavra haja, alguma coisa, e isso acontecia, o haja de Deus, tá bom? Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Quando ele diz, tudo passava a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos expressar a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus, abençoando o próximo. Tá bom, amados? Podemos concluir, já está concluída a nossa lição, e podemos agora dizer aos amados irmãos: participe e nos ajude aí com a cooperação aí, compartilhando esta aula para o seu amigo, o seu irmão em Cristo, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.